Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, pela sua infinita graça, seja a nossa força e alegria para, com prazer, meditarmos na sua palavra. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Eu conto com a sua colaboração e cooperação nesse canal. Não esqueça de ativar o sininho e, se possível, compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos meditar rapidamente no Salmo de número 20, um salmo que traz algumas questões bem interessantes. Eu vou ler ele todo porque ele é pequeno, ele tem apenas 6 versos. Mas nós vamos olhar apenas para os 2 versos primeiro. Eu convido você para pegar a sua Bíblia e juntos lermos esse salmo. Bem interessante. O verso primeiro, ele diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, ou nos meus problemas. Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá? Ó língua enganadora. O verso 4. Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiros, com brasas incandescentes ou bem acesa de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro no meio, em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerras. Então nós vamos olhar para esses 4 primeiros versos. Vamos colocar os 4 primeiros, porque ele tem uma afirmação no primeiro verso, ele tem uma expressão de clamor, e ele tem a clareza da retribuição ao seu clamor, no verso 4. Querido, nós sabemos que a Bíblia ela faz referência em vários livros e fortes advertências a respeito da calúnia ou de um falso testemunho, que é o que o Salmo está dizendo aqui, classificando como língua mentirosa e enganosa. E é uma das expressões agressivas de uma pessoa para outra. É um falso testemunho. É falar algo a respeito de alguém que ele não fez, que ele não praticou. A Bíblia faz diversas advertências e garante ao justo que essas ações
não prosperará contra ela. Porém, nós como humanos, nós temos dificuldade a lidar com isso. Questões de ameaças, de pragas, de verbos de maldição, isso gera em nós um certo pavor. A calúnia é uma das piores agressões. Muitas passagens na Bíblia tratam do problema ao lado da prevenção, ensinando os fiéis a evitar testemunho mentiroso, maldições e falsas acusações contra os outros. O Salmo 120, porém, aborda a questão da perspectiva da vítima, que procura consolo e justiça do Senhor. Como esse Salmo 120 ele é classificado como um hino, que era o primeiro hino cantado quando o povo se retiravam para um lugar de adoração. O hino é o primeiro da sequência dos 15 cânticos de romagem ou de romarias. Os salmos de degraus, hinos cantados na subida às festas religiosas em Jerusalém. Então, quando eles iam com destino a Jerusalém, que saíam de sua cidade, era o hino cantado pelo povo de Israel, pelos judeus, pelos israelitas. Então, eles iam cantando esse hino. E hoje ele está escrito para nós. Pode ser entendido como uma oração, como um clamor, como um pedido de socorro, como uma busca de ajuda da parte do Senhor. O povo de Israel, como muitos povos modernos, tinha processos para livrar as vítimas de falsas acusações. Testemunhas eram necessárias para estabelecer uma acusação e decretar uma sentença contra a pessoa. A lei dada por meio de Moisés disse: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A primeira referência está em Deuteronômio capítulo 19 e o verso de número 15. O ensinamento no Novo Testamento é igual, Mateus capítulo 18, verso 16. E 2 Coríntios capítulo 3, o verso 1. E 1 Timóteo capítulo 5 e o verso 19. E para fechar essa parte, Isaías capítulo de número 54 e o verso 17 tem uma afirmação de Deus para minha e para a sua vida. Lá está escrito assim: nenhuma ferramenta preparada contra você ou contra o justo não prevalecerá. E toda língua que se levantar não prosperará. Então nós temos aí uma resposta de Deus para nossas vidas. Mas como eu disse no começo, essas investidas, ela mexe com nossas estruturas.
Afinal, nós somos falhos. Nós temos reações de medo. Mas esse salmo está aqui. Eu vou ler os 4 primeiros versos mais uma vez para nós se conscientizar de que nós temos aonde buscar socorro, aonde buscar ajuda, aonde buscar alento, aonde buscar consolo e força para lidar com isso. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia ou no meu problema, ou na adversidade deles, e Ele me responde. Observe que o salmista está dizendo que você não fica sem resposta. Clame ao Senhor, porque Ele vai lhe responder. O verso 2 ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O verso de número 3 ele levanta uma pergunta: o que lhe dará? Como o Senhor vai lidar com isso? Como lhe retribuirá a língua enganadora? O verso 4 nos dá uma resposta. Ele a castigará com flechas afiadas. E não é qualquer flecha, é flecha de guerreiros, ou seja, bem preparada. E com brasas incandescentes. Ou brasas acesa, será posto em juízo. Isso é isso que significa. Passará pelo fogo, e o fogo de Deus. Então, meu irmão, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, essa reflexão. Se você estiver passando por esse tipo de problema, aquieta o teu coração. Mas esse aquietar não é cruzar os braços. É seguir o ensinamento de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao vosso Pai que estás no céu e Ele te ouvirá em secreto, ou te vê e te responderá. Mas não entre com uma motivação de vingança. Entre com sede de justiça, buscando a presença de Deus com o coração em paz, fazendo como Josafá fez ou como Zedequias fez, abrindo a carta, os livros, ou abrindo o seu coração diante de Deus e colocando a causa nas mãos dele. E ele resolverá. Ele sabe como julgar a minha e a sua causa. E você acompanhe na sua Bíblia essas referências. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, 19, o verso 15. Mateus, capítulo 18, verso 16. E 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 1. E 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 19. E o que eu citei, Isaías 54 e o verso 17. Leia na sua Bíblia e descanse no Senhor. Busque justiça no Senhor. Ele é o meu e é o teu socorro. Ele é o meu e é o teu juiz. É o que julga todas as causas. É o que nunca nos desamparou. Ele
é a nossa força, segundo a sua alegria. Eu quero orar por você. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós meditamos na Tua palavra, cheia de orientação, de instrução, encorajamento. Quem nesse mundo não passa por essa situação? Quem nesse mundo não passa por ameaça de todos os níveis, às vezes de verbos, de palavras, de acusações, ameaças, às vezes de medos paralelos, externos. Enfim, nós vivemos em um mundo que nos assusta, de todos os lados, de todos os meios, mas esse salmo está me dando uma luz, está me mostrando uma plataforma, um lugar aonde eu possa buscar socorro. E essa plataforma não é uma pessoa, não é um lugar, não é algo construído por pensamentos humanos ou por forças humanas. Essa plataforma é o Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. E clamamos a Ti por justiça, em favor do justo, porque somos vítimas de acusações o tempo todo, mas o Senhor contempla tudo isso e nos livrará. O Senhor vai de encontro àquele que se sente injustiçado, aquele que se sente acusado sem motivo. Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém ouvir esse vídeo e estiver passando por essa situação, Senhor, acende uma luz no coração dessa pessoa, que ele não está só. Tem um Deus vivo no céu que ouve o nosso clamor e nos responde. É estas causas, é estas vidas, é estas pessoas, é a família que eu apresento, que possa estar vivendo, sendo refém dessa situação. Mas o meu pedido é: Senhor, vai de encontro, tira ela desse poço, desse calabouço, dessa situação, dessas forças que o prende. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém.